A preocupação com a vida urbana, com a cidade, é uma preocupação que ela surge há muitos e muitos anos atrás. Então, eu só vou passar agora, a título de curiosidade mesmo, alguns clássicos e alguns urbanistas e estudiosos que trabalharam a questão da gestão urbana nessa visão mais ampliada que a gente está conversando aqui. E os modelos de cidade sempre permaneceram na vida das pessoas. Eu não sei se vocês, que na engenharia, pouco estudaram o urbanismo, né? É mais a área de arquitetura, né? A área de arquitetura é que faz esse estudo mais aprofundado sobre o urbano, né? E aí, mais ou menos uns 500 anos atrás, tem um modelo de uma cidade ideal, que foi um idealizador chamado Fourier, acho que é assim que pronuncia, Charles Fourier, e preconizou naquela época uma cidade protegida, onde as pessoas viviam, moravam naquele ambiente com muros e protegida, né? E já tinha um modelo de uma cidade que eles chamam de falastérios. As pessoas viviam dentro dessa comunidade, dentro desses muros, ao entorno da praça, e ali elas viviam, trabalhavam, tinham os seus bens de consumo, as suas atividades, né? Então, o desejo da cidade ideal não é de hoje. Ela já vem há muito tempo se transformando. Aí você tem os modelos, olha aqui aos arredores de Londres, que eles chamavam de cidade-jardim. Vocês já ouviram falar, né? Com paisagismo, na mesma lógica de terem superquadras, jardins, serviços, múltiplos usos no mesmo local. Então, eram chamadas cidades-jardins. E, claro, com o decorrer do tempo, essas cidades foram se transformando, foram se ampliando, a população foi aumentando. Então, havia sempre um desejo de se ter uma cidade ideal, né, que pudesse atender às demandas daquela população. E, assim, a título de curiosidade, só para a gente ver, um clássico de uma literatura, aí, se vocês tiverem um interesse, eu sei que tem não me lembro o nome dela, ela está trabalhando com projetos futuros para estudar. E aí você tem aí o Lefebvre, nasceu em 1901 e morreu em 1999, eu acho, aí cortei aqui, eu não me lembro. Ele tem um clássico aqui que se chama O Direito à Cidade. Ele era um filósofo, sociólogo francês, que já abordava e já discutia a cidade de uma forma, de um ponto de vista mais ampliado. Então, essa obra do Lefebvre é amplamente discutida, estudada por muitos urbanistas, né? É um clássico aí quando a gente fala de gestão urbana. Então, veja só, ele já trazia que ele repudiava a postura determinista e metafísica do urbanismo moderno. Então, ele vem também se opor a toda aquela corrente do modernismo, em que houve um período de expansão das obras de embelezamento, do movimento moderno. No Brasil, na década de 20 até 40, você tem essa expressão e coincide com a Semana de Arte Moderna e também foi para a arquitetura. A discussão de uma cidade melhor, moderna, daí você tem a cidade de Brasília, que é um modelo da cidade moderna, que daí tem o Lúcio Costa, que era engenheiro da cidade, né, Oscar Niemeyer, mas ele vem se opor a esse movimento modernista. Ele vem dizer que a cidade é um todo, ela não pode se limitar a pranchetas, ela não pode se limitar ao embelezamento ou a obras físicas. E aí ele vem trabalhando com o caráter alienante, de tornar os processos urbanos uma questão meramente técnica, científica e administrativa. O quanto a gente carrega ainda hoje dessa visão de gestão urbana nessa perspectiva técnica, científica ou administrativa, na prancheta ou nos projetos físicos territoriais, né?
E ele fala que o fato de serem mais objetos, que os cidadãos serem mais objetos do que sujeitos do espaço social. Então, ele traz uma contribuição muito grande nessa obra dele, que é interessante ler, é bacana, que ele traz toda essa oposição mesmo a esse movimento. Aí a mesma contribuição, as mesmas... Então, ele fala que o que nós comentamos ontem é o conjunto de forças culturais, sociais, econômicas, isso é o urbano para ele, né? E que reproduz-se na cidade. O urbano se reproduz. Aí nós temos um nosso aqui, que é o Milton Santos. É um geógrafo e, posteriormente, ele era formado em Direito também. Vocês já conhecem o Milton Santos? Já ouviram alguma coisa, a obra dele? Então, ele é um geógrafo também que estudou em Estrasburgo, e ele também vem fazer, do ponto de vista do olhar do geógrafo, o olhar para a cidade e para o urbano de uma forma ampla também, não só do ponto de vista da geografia. Que daí entra toda aquela corrente na academia da geopolítica, que discute a geografia, o espaço, o solo, a morfologia da cidade e do território urbano dentro de uma visão também ampliada. E aí ele diz assim, que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não os que os unem. Então, tem vários materiais do Milton Santos, é bastante referenciado na literatura, de bastante expressão, a contribuição do Milton Santos para essa discussão do urbano, né? Então, olha, ele diz que o território urbano, isso é clássico dele, é um conjunto de fluxos e fixos, ou seja, fluxos são os objetos, fixos são os objetos, fluxos são as pessoas, a cidade se movimenta, ela é dinâmica, ela tem cultura, ela tem valor, ela tem modificações constantes, né? E nessa conceituação que ele traz toda a complexidade. E trabalha muito as questões das relações humanas na tentativa de explicar a sociedade. Então, é clássico isso que ele sempre fala. O espaço é um conjunto de fluxos e fixos. Fluxo as pessoas e fixos as coisas. Aí nós temos um outro estudioso, que é o Montfort, também bastante, ele é daí um escritor, historiador estadunidense, e ele traz a arte, a ciência, a tecnologia, a ação comunitária e saúde. Então, ele agrega tudo isso numa discussão de gestão de sociedade, de urbanidade, de urbanismo. O Montfort é americano, também muito estudado, morreu em 1990. Deixa eu ver, a obra dele é essa daqui, a mais famosa. Tecnologia ensinou uma lição à humanidade. Nada é impossível. Então, a força da tecnologia, né? Como nós comentávamos ontem, mas ela tem uma força desde que ela seja planejada também, né? Desde que ela tem uma razão de existir. Né? Porque, em primeiro lugar, nós é que demandamos as coisas que queremos da tecnologia. Então, ele foi professor de ciências humanas nas diversas universidades americanas. Aí nós temos o Castells, acho que vocês já ouviram falar, bastante difundido também, o escritor, que trabalha a obra mais difundida aqui, é a Sociedade em Rede. Ele fala da era da informação, dessa sociedade em rede, ele fala da expansão da cidade. Veja só, a gente está o tempo todo trabalhando com limite territorial urbano, físico-territorial, com seus limites e perímetros bem definidos pela geografia, muitas vezes, né? A divisão das cidades pela geografia, pelas questões de relevo, nós dividimos uma cidade, nós delimitamos a cidade. Ocorre que, quando você traz a tecnologia para dentro da cidade,
Há alguns autores, como, por exemplo, o Firmino, Rodrigo Firmino e o Fábio Duarte, na Universidade Católica aqui do Paraná, eles falam muito dessa sociedade ou da cidade infiltrada. Ou seja, é a sociedade que sai do ambiente local e ela se expande por meio da tecnologia em relações estaduais, federais, internacionais, nacionais e internacionais.